dia, então, para todos. Sejam muito bem-vindos. Toda a nossa oficina é gravada, tá? É disponibilizada depois no YouTube, é gratuito. Vocês podem convidar outras pessoas também. O acesso é pela plataforma, sempre, né? A plataforma da Synergy. Fica ali na agenda, logo na home. A pessoa só precisa fazer o cadastro e ela vai ter o acesso ali na home em outros, tá? Ali é a oficina. Então, vamos lá. Então, me diz, Lu, que fez você escolher esse tema tão bonito, tão de uma beleza, né? Que fez você escolher ele? O que te chamou a atenção para isso? Então, na verdade, eu acho que o primeiro movimento para o movimento de agora, que eu fui me dando conta, né? Ontem até eu perguntei, nossa, o que tem, né, atrás desse tema que é importante falar, porque é como se de repente eu precisei voltar para dentro de mim mesma, primeiro encontrar isso dentro de mim, né? Me reconciliar com isso. Mas quando na época a gente já definiu esses temas há algum tempo, então eu não tinha me dado conta, foi meio que por impulso, mas hoje eu tenho consciência de como a comunicação, ela sempre fez parte da minha vida como algo muito, quase como uma sobrevivência. O meu trabalho, de certa forma, em várias áreas em que eu trabalhei, a comunicação fazia parte. Então, eu me dei conta do quanto isso é como se fizesse parte da minha identidade, de mim, né? Um músico, quando ele vai apresentar algo, ele tem um instrumento, ou ele tem a voz, que é algo dele, que está ali com ele, que representa o que ele é. E para mim, se as pessoas perguntassem o que te define hoje, né, um todo, nessa tua passagem por aqui, e eu fui me dando conta, né, nesse processo que eu me permiti agora de afunilar para o que eu tinha com a comunicação aqui para trazer, eu me dei conta que a comunicação é o que está junto comigo e caminha comigo há muito tempo. Então, eu sempre ou trabalhei atrás da fala ou de textos, então estudei comunicação, não cheguei a concluir, mas estudei comunicação por um tempo, não concluí por outras questões, mas eu tinha muita paixão, me dava muito bem dentro da área, e trabalhei com dança durante muitos anos, e eu nunca tinha me dado conta, me dei conta ontem, como também na dança a gente sempre comunica algo, né? Como todo o trabalho que acontecia ali, que era artístico, ele tinha uma intenção de fundo de comunicar uma mensagem. Então, dentro daqui da Synergy, eu percebi como essa minha relação com a comunicação, ela foi aprofundando de uma forma que eu jamais imaginava que ia acontecer. Então, ao mesmo tempo que eu percebia que algumas pessoas falam da dificuldade de se comunicar ou dos impedimentos que percebem que existem com relação a comunicar, a fala, eu percebia que para mim aquilo que era fácil também estava sofrendo um ajuste, num nível que eu não imaginava. Então, se para mim antes era fácil escrever, fácil falar, aqui, nessa experiência de potencial pleno, nessa relação com o fluxo, isso me chamou para um outro lugar, para uma outra consciência, que antes eu não tinha, até mesmo quando eu trabalhava como profissão com a comunicação. Então, tem sido assim uma experiência diferente, porque eu percebi que foi havendo um ajuste interno. Sempre fui uma pessoa, quem me conhece aqui, que conviveu mais comigo, sempre fui uma pessoa que falou muito, eu falo muito. E eu fui percebendo também esse ajuste. Eu acho que quem está aqui desde o começo de quando eu participo também percebeu essa mudança. No início, eu sempre tinha pressa e já queria falar, eu já queria compartilhar, eu já queria... Então, isso foi se ajustando com o tempo dentro dessa educação com o fluxo, nessa obediência que a gente vai tendo com ele, porque muitas vezes tinha uma parte minha que queria falar, e tinha uma parte que me sustentava dizendo, não fale,
não é para você se manifestar, não é para você falar agora. E isso foi reverberando fora também, na minha relação com as pessoas, com a família. Então, para quem a gente tinha um encontro, uma reunião, ou algo que precisava ser decidido e comunicado, a bola sempre vinha para mim. Ah, isso você fala. E eu agarrava essa bola com muito orgulho. Não, eu falo, né? Eu sempre gostei de plateia, de auditório. Porém, aqui eu fui me deparando com como essa necessidade de falar também tinham causas por trás, que hoje eu me dou conta que era quase como uma questão de sobrevivência. Como se eu precisasse falar muito, porque era algo que a minha sobrevivência dependesse disso. Foi algo que veio e emergiu como assim como uma surpresa para mim, porque antes eu falava muito sem ter muita consciência de como isso reverberava e quais as consequências disso. E hoje não. É uma fala diferente e eu percebo que como aquela fala desajustada tinha quase como uma obrigação, né? E ontem me veio uma imagem que pode não ter relação nenhuma com isso, mas que eu fiquei pensando na história, né? Quantas pessoas que falavam e que precisavam comunicar algo importante. Imagina na antiguidade, né? Na época lá pré-histórica, na época dos reis, na época aqueles comunicados que se levavam de vai ter guerra, vai ter conflito, vai ter isso. Alguém tinha que comunicar aquilo. Então, alguém, quando tinha que fazer um anúncio ou comunicar decisões que aconteciam, alguém era escolhido para isso. E aí eu fiquei pensando, por que tinha tanta essa sensação de ameaça dentro de mim, algumas vezes, que antes eu não percebia, eu não tinha consciência, mas que eu tomava, né, pego a bola para mim, eu falo, mas que no momento de falar eu percebia uma sensação interna de ameaça. Então, ontem eu me dei conta de que realmente, quando eu escolhi esse tema, não foi uma escolha consciente, foi uma escolha por obediência. Tem algo mais aqui que eu acho que cabe para cada um de nós, dentro disso que é a nossa experiência aqui, que a gente vai vivendo nesse ajuste, nessa relação com a comunicação, né, com o comunicar. Legal. Bom, Lu, te ouvindo agora, né? Você falou que faz parte da tua identidade, né? Essa é a questão, né? Como se fizesse parte do teu caminho, a comunicação. Você falou bastante da tua experiência com o externo, e eu percebo que no teu tema você falou a experiência da comunicação na relação com o fluxo, né? Então, parte do princípio que há uma relação com o fluxo, ou uma consciência da relação, né? Então, como funciona isso dentro dessa comunicação que você está querendo passar, né? É uma comunicação na relação com o fluxo, né? Então, não sei se eu consegui fazer entender. Parte do princípio que tem uma consciência de relação com o fluxo, né? Para ter Sim. consciência dessa comunicação. Então, eu gostaria que você aprofundasse nessa direção um pouquinho. Então, quando eu falei nessa relação com o fluxo, porque a gente começa a deixar o eu de lado, para ouvir o que vem nessa relação. Eu, às vezes, até comento, né, aqui com as pessoas, com os meus alunos, que parece, quando eu paro, né, quando você fala na arte de parar, na arte da espera, mas quando a gente para, muitas vezes, sem mesmo fazer a fórmula, mas para e tem esse olhar interno, é como se houvesse aqui uma comunicação com esse lugar. É uma comunicação que não tem palavras, não tem fala, não tem pergunta, mas há uma disponibilidade que se comunica nessa relação com o fluxo. Então, é como se o fluxo dissesse, ok, está tudo certo aqui. Como ontem, quando eu parei para pensar assim, sobre como ia aprofundar, é como se eu conversasse com o fluxo, com esse fluxo da vida, como se estivesse nessa relação e dissesse assim, o que aqui precisa emergir, o que aqui é meu, né, e que também vai contribuir para as pessoas, né?
Então, nessa relação com o fluxo de obediência, de entrega e de renúncia, tá? Não é mais o que eu vivi, o que eu experienciei, mas o que é importante aqui e que tem a ver com a comunicação no fluxo da vida, nessa relação da vida como um todo, porque imagina a vida sem comunicação, né? E na verdade, a comunicação não está só na fala, existem diversas formas, né, em que a gente se comunica, mas como a gente tem esse olhar para isso e como a gente consegue aprofundar isso a partir desse lugar de renúncia, de renunciar ao ego e ouvir essa parte. Então, essa relação, e para mim foi muito desafiador, porque quem trabalhou na área de comunicação, então o ego estava muito grande sempre. Era sempre eu falo, eu exponho, era algo que para mim, esse ajuste que foi acontecendo, foi um ajuste de lugar, um ajuste interno, mas também que tem relação com a minha personalidade, né? Então, uma mudança de comportamento que foi acontecendo de forma espontânea. Não sei se respondi dentro do que você perguntou, mas... Sim. Assim, eu vou continuar um pouquinho aqui, gente, já abre para perguntas, tá? Quando você fala, Lu, do ajuste, né, que foi acontecendo dessa tua comunicação, né? Foi acontecendo, que eu imagino, me corrige, né, que tem relação com essa relação com o fluxo, né? O aprofundamento dessa relação com o fluxo, o ajuste da tua comunicação, o aprofundamento, como você usou o termo, né? Aprofundou na tua comunicação. E tem uma outra coisa que você falou bem en passant, que foi a consciência da intenção de fundo da comunicação, né? Como isso também despertou essa consciência da verdadeira intenção de fundo em cada comunicação, né? Foi um trechinho, assim, de uma fala que você falou. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, né? Dessa lucidez, dessa clareza do que acontece internamente antes da gente comunicar para o externo, né? Sim. Eu acho que a sensação é de maturidade mesmo, né? Como se algo maturasse dentro da gente antes de falar. Então, como eu disse antes, eu era muito falante e muito impulsiva, que foi algo que eu percebi aqui dentro do caminho. Ansiosa. Então, para quem trabalhou dentro da área de comunicação, a gente trabalhava nessa relação com o tempo. Tudo tinha que ser muito rápido, você tinha que trazer uma notícia muito rápido, um fato muito rápido, levar para o externo, e sempre num estudo de campo daquilo que o externo queria também ouvir. Então, para mim aqui, o desafio foi gigante, porque apesar de eu perceber que eu tinha facilidade no me expressar, não era mais simplesmente aquilo do externo, era daqui a informação que tinha que vir. Então, nessa relação com o fluxo, de ouvir o que precisava ser dito naquele momento, ouvir e ser obediente àquilo, porque a cabeça, muitas vezes, ela queria falar mais, ela queria ir além, né? Tinha uma parte minha dizendo, fale mais, falou pouco, falou errado, falou isso, né? Vem as variáveis que vinham, as influências, então, nisso que eu pensei, quanta coisa se ajustando aqui dentro, internamente, com relação a tempo, espaço, defesas que eu nem tinha consciência, porque muitas vezes eu percebia que falava muito ou queria expressar muito algo, mas que tinha mais a ver com uma necessidade interna e uma defesa até interna do que com o que o externo necessitava realmente. Então, esse ajuste ele foi acontecendo através dessa relação com o fluxo, porque eu sinto que tem momentos em que é como se fecha, inclusive essa região, que é a nossa região, né, da comunicação, ela fecha, ela simplesmente é como se dissesse, não, eu não fala mais. E ser obediente a isso era importante, foi importante para toda essa mudança que aconteceu e esse ajuste com relação tempo, principalmente, não tinha mais aquela pressa, aquela e se entregar para esse outro lugar que diz é por aqui, é isso,
isso é suficiente, foi desafiador para mim. Então, na comunicação com as pessoas também, quando percebia que as pessoas esperavam que eu dizia algo e eu simplesmente silenciava, e silencio, porque é um ajuste que ainda está acontecendo. Ele não terminou, ele ainda está acontecendo. Então, percebo também como na relação hoje com as mídias, né, que é o que chama muita gente para a comunicação, como para mim isso também foi desafiador, no sentido de que eu percebi ali os meus limites, né, e como eu estava indo por um caminho em que eu queria seguir o que o externo colocava como regra, como protocolo. Então, para você ser conhecida, ter visualização, para você ser dentro dessa área, você precisa isso, isso e aquilo. E, de repente, veio assim, com muita surpresa de que eu não conseguia me adaptar mais àquilo, ao que o externo pedia, mas que essa expressão de quem eu era dentro das redes, do que ela tinha que vir daqui, tinha que ser verdadeira. E aí ficava a cabeça brigando com uma parte minha, dizendo, você vai ficar atrasada, você não vai ficar esquecido, as pessoas não vão te conhecer, não vão ter, como que vai ser teu trabalho, sabe? Foi uma briga e um conflito interno com relação a isso. Eu acho que é ali que eu comecei a ter consciência real de como essa relação e esse ajuste estava acontecendo. Na hora em que eu travei, inclusive eu na época contratei uma empresa para fazer marketing para mim, né, das redes, e foi desafiador para mim, tenho certeza, muito mais desafiador para eles, porque eles tinham todo aquele protocolo do que tinha que ser feito, e eu travei. E aí eles diziam, mas você fala super bem, por que você travou? Não sei, mas eu não, nesse momento eu não dou conta, eu não posso fazer isso. E ali veio tudo por terra, e pensava assim, onde que está toda aquela minha facilidade? E agora? Então, isso foi se ajustando, e ao ponto, coloquei nos meus propósitos, eu tenho vários propósitos dentro da minha gestão pessoal, nessa minha relação com a comunicação, e fui percebendo como algumas coisas foram perdendo importância para mim. Eu fui me dando conta também com o tempo, de que eu tinha uma pressa de seguir o que era um modismo, que era aquilo que estava em alta, mas que aquilo não fazia diferença para o meu trabalho, porque as pessoas que chegavam para mim, elas chegavam através da comunicação pessoal com outros, uma outra informação, não era por causa da rede social. Então, essa relação com o tempo, isso é como se fosse afunilando e fosse vindo para o essencial mesmo. E hoje eu tenho dentro de mim uma vontade de fazer muitas coisas dentro da área de comunicação, mas eu percebo que tem o tempo disso, o tempo da realização de cada coisa. E tem que estar em sintonia aqui com esse lugar. Se não tiver em sintonia, não tem como ser diferente, né? E esse externo, que antes eu sentia como uma pressão, vinha um medo, inclusive, e já ouvi algumas pessoas falarem, para publicar algo, para falar algo, vem uma sensação interna de ameaça, de pânico, de medo, parece que o medo do julgamento, o medo da crítica. Então, a gente, como humano, vai percebendo todas essas partes dentro de nós aflorando aqui também. Então, por mais que tenha, às vezes, ali, que faça parte de você, essa identidade, que você tenha algumas notas, né? Como você diz, a gente nasce com algumas notas que só a gente toca, às vezes, mas como isso também não vai além se a gente não tiver em sintonia, né? Não tiver obediente a esse outro lugar. Então, eu percebo ainda muitos medos que antes eu não percebia. É como se antes eu fizesse e estava tudo bem, eu não tinha consciência disso interno. Para as pessoas, talvez, do externo, esteja tudo bem, mas a transformação aqui dentro foi diferente para mim. Isso mudou muito. E eu acredito que para cada um que está aqui dentro da Synergy, que toma isso como uma postura e essa relação com o fluxo da renúncia, de renunciar às nossas certezas, ao nosso saber, ao nosso para seguir esse movimento interno que vem daqui, e que é sábio, que quando a gente percebe que, quando a gente segue, solta e segue,
de repente você percebe, eu fiz a coisa certa. Então, para mim, que na época quis investir, quis acelerar o processo, né, dentro das mídias, de repente eu olhei para mim mesmo e falei, o que você quer com tudo isso, né? Porque tem coisas aí dentro que você precisa amadurecer que não é assim. Então, essa relação com o tempo também, ela veio de forma muito profunda, né, para mim. Como aprofundar nessa, as pessoas diziam assim, mas você pode explorar mais, pode usufruir desses recursos, mas não havia uma necessidade. Aqui ainda, talvez mais tarde, né, eu faça isso, mas dentro daqueles padrões até que se mostravam, dentro daquilo que hoje se mostra como essencial dentro das mídias você fazer, eu não me enquadro. Aí eu percebi, até tentei, mas eu percebi como era falso e superficial, não tinha nada a ver comigo. Dizia, gente, eu não posso ser isso, eu não posso fazer isso porque não sou eu. Quem me conhece sabe que não é da minha essência isso. Então, foi desafiador também para essa empresa, né, para eles, porque a gente chegou num ponto que eu disse, não, eu preciso de um tempo, realmente, quem sabe mais para frente, e a gente vai ter que encontrar uma forma diferente aí de fazer esse trabalho. Pessoal, quem tem perguntas, fique à vontade. Vou continuar então, tá? Ninguém tem perguntas? Lu, o que eu percebo aí na tua fala é que existe um universo interno que a gente não tem acesso, né? E a gente sabe aqui, quem está aqui andando, que a gente vai aprendendo sobre essa comunicação. A nossa gata aqui está tentando se comunicar agora, né? Porque o Carlos abre a porta do quarto. E a minha está aqui também. Então, a comunicação interna, vou voltar aqui um pouquinho. A comunicação interna, ela é uma das coisas mais difíceis, né? Porque a externa, a gente, com as nossas máscaras, a gente lida bem, a gente aprendeu a lidar. E aqui a gente começa a fazer uma abertura para essa caverna, a gente começa a entrar internamente, a ouvir, né, realmente o que está atuando dentro. E aí o fluxo, como um grande mediador dessa comunicação com o que a gente está vivenciando ou que a gente expressa, que tem muitas variáveis atuando dentro de nós, né? A gente já sabe disso, então tem muitas vozes aqui dentro que vêm, a gente pega muitas estações de rádio, né? E a gente vai aprendendo a ouvir, a passar, que nem você falou, esse filtro, né? A gente vai, então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos benefícios que você, Lu, percebeu dessa comunicação interna, tá? Mas eu vi que ali que o Antônio quer falar. Antônio, você quer falar um pouquinho? Olá, pessoal. Eu gostaria, na hora que era para eu falar, minha mãe apareceu aqui fazendo o nome do pai no vidro aqui fora do jardim, eu não me resisti, e aí acho que não era o momento da comunicação. Fantástico, assim, eu nem estaria presente aqui, tinha um compromisso, mas senti um chamado para estar presente, e eu queria aqui compartilhar, aproveitar aí a fala da Lu, um tema realmente bastante interessante, e eu me vi muito isso. Eu tenho 5 anos mais ou menos que eu venho aí enfrentando as redes sociais, né? Tentando emplacar algo, né? Passei por várias áreas, mas eu acho que a própria Cláudia e a Lu também que me acompanhou aí, participei algumas vezes aqui com eles em alguns encontros. Eu nunca consegui ainda, né? Me comunicar da maneira que realmente eu me comunico com as pessoas, né? Minha filha sempre fala, meu pai, se você falasse daquela maneira que você fala comigo, você ia, assim, realmente conseguir passar a sua mensagem. Mas eu não sei a resposta para isso, né? Já contratei bilhões de consultoria, as pessoas querem emplacar o modelo que não sou eu, né? Eu até anotei aqui uma coisa que o Lu falou que a Cláudia comentou, eu nunca tinha ouvido falar, mas assim, ouvido a Cláudia falar que a nota, né, só a gente, tem nota que só a gente toca, né, da gente,
essa essência, e se compartilhar, né? Mas eu percebo que existe evolução, eu até dei uma afastada agora um pouco das redes sociais, que eu estou entrando em outro projeto, mas me sinto mais maduro. E outro ponto que eu mencionei aqui, que eu anotei aqui, que eu achei interessante que o Lu falou, aí se ela pudesse falar um pouquinho mais sobre isso aí, no decorrer se houver tempo, que não necessariamente a comunicação é a gente comunicar, né? A pessoa, no caso, tá usando a fala, né? Uma dança, né? Um conhecimento tácito de você do olho no olho, essa percepção. E eu também sempre fui muito falador, e às vezes, quando eu não estava falando, eu estava já na agonia de falar, não estava nem ouvindo o que a pessoa estava falando, né? Então eu percebi que isso aí eu avancei, né? Eu consigo hoje perceber, ouvir, né? Aquela percepção mesmo, observar e aí captar muita coisa, né? Nessa relação, acho que é um tempo mesmo de maturação. Eu sou bastante assíduo aqui no processo, nesse caminho, né? Lógico que não necessariamente o tempo, né, cronológico se refere ao próprio amadurecimento, mas eu estou desde o início, mas percebo realmente que evolui bastante em relação a essa parte de comunicação. Então, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Seria isso aí mesmo. Acho que seria meu compartilhar. Obrigado. Você fez uma pergunta, Antônio, né? Só para alinhar a pergunta que você fez, aí a Lu responde. É exatamente isso. Eu queria que o Lu fala aqui da dança, né, também, a maneira de comunicar. Eu queria que ela colocasse essas outras maneiras que não só, né, lógico, com relação ao fluxo aí, até da experiência dela e tal, em relação a você comunicar, né, conseguir comunicar e não só estar falando, né, mas comunicar de outra forma, até escutando, né, na forma de uma dança, de uma observação, de um gesto, né. A gente tem um exemplo, claro, a pessoa não está aqui dentro do método com a gente, né? Mas quando a gente fala em comunicação e como ela acontece de várias formas, veja aquele senegalês, né, Lame, que ganhou as redes ano passado, né? Ganhou seu universo não falando uma palavra, onde ele usava o tutorial que existia, né? Que eram complicados. Ele simplificava através de gestos e ele se comunicou tão bem com as pessoas sem usar uma palavra que ele foi considerado uma das personalidades do ano de 2021, né? Isso começou em 2020, 2021, porque foi na época da pandemia, né? Desempregado, numa necessidade, surgiu de uma necessidade, desempregado, assistindo tutoriais, ele também não se enquadrava naquele modelo e aquilo era complicado demais. Você vê como de repente, ali surgiu uma oportunidade para ele, onde ele pôde aprofundar a comunicação de uma forma totalmente inversa da nossa. Então, às vezes, a gente faz curso, a gente busca tantas, e não significa que não seja importante, são, mas eu vejo assim, como para nós aqui faz diferença, trabalhar o interno com o molde que tem fora, né? Quando a gente faz um curso de oratória, as pessoas que fazem um curso de oratória, não adianta aprender a técnica da fala, a postura, o olhar, se internamente ainda tem muitos desafios aqui. Não consegue, se sente ainda que estar na frente de um público é ameaçador, ou se sente que estar na frente de falar no microfone é ameaçador. Então, tem partes nossas que precisam de um outro lugar. E a Synergy aqui, ela está trabalhando isso, o fluxo aqui, ele está trabalhando toda essa parte para nós. Sem que a gente tenha consciência, como eu falei no início. Eu, no início, não coloquei nada sobre comunicação, porque eu sempre me considerava uma pessoa muito comunicativa e que era uma área que eu tirava de letra. Porém, com o tempo, como foi aprofundando essa relação interna minha comigo mesmo, e fui descobrindo muitas coisas minhas, fui percebendo como essa mudança, né, aqui interna, ela precisava, né, eu precisava aprofundar o que tinha ali, que não era mais a mesma coisa para comunicar, que ajuste estava acontecendo, como eu lidava agora com a comunicação no externo, sendo que o interno estava me apontando outras coisas aqui que precisavam ser curadas. Então, a gestão pessoal aqui foi importantíssima para mim. Muitas coisas se desvelaram, emergiram nessa minha disponibilidade de aprofundar, o que de fato me impedia de seguir os moldes ou os padrões ou ir além
de repente travar. Uma pessoa que sempre falou muito, eu ganhei concurso de oratória na minha vida, tive muita facilidade, trabalhei, estudei dentro da área de rádio e TV, então tive jornal, escrevi artigos para jornais, e sempre a comunicação ela fez parte. Na dança, dentro da dança que a gente trabalhava, se dizia muito assim, dentro daquilo que era o precursor, né, dessas danças que a gente representava, ele dizia, a dança ela é uma expressão de amor. Como expressar amor? Como colocar um aluno, expressar o que a dança representava, numa dança de grupo, coletivo, de casal, ele expressar tudo isso se dentro dele ele não vivenciava o amor ainda. Assim como para mim isso foi desafiador. Então, eu considero que a arte, para mim, também na minha caminhada, ela me trouxe muito essa conexão com a minha essência, porque precisava muito resgatar isso lá de dentro. Quando você fala quais outras formas de expressar essa relação da comunicação dentro do potencial pleno. Hoje, quando eu sento para escrever uma poesia, ela é totalmente diferente de como eu escrevia antes. Quando eu sento para escrever um artigo, um texto, às vezes eu nem publico. Eu sei que aqui tem várias pessoas que escrevem muito bem, mas que também ainda não publicam, né? Ou que às vezes publicam, mas também não tem. Nem todo mundo vai conseguir sentir o que está escrito ali, porque não estão, às vezes, no mesmo lugar, né? E aí cabe uma outra observação que, para mim, esses dias eu falei até numa live, como a gente percebe que as pessoas, dentro de quem trabalha nessa área, tem hoje um perfil profissional, por exemplo, onde você tem as estatísticas ali, né, de quais a idade, visualização, quantas pessoas seguem, que horário, como, você tem todos esses dados hoje por trás dos teus perfis profissionais. Aí você pergunta, a gente observa que quando você coloca algo que é para a pessoa aprofundar, não tem muita interatividade com o conteúdo. Agora, se você colocar uma coisa pessoal, tua, que não tem nada a ver, que é uma coisa muito pessoal do teu dia a dia, aquilo tem uma visibilidade gigante. E aí é uma das coisas que frustra bastante a gente que está, às vezes, nesse caminho, que a gente vai percebendo as nossas expectativas, as nossas frustrações, a nossa intenção de agradar e de chamar a atenção, e que não é assim. Os interesses são outros. Dentro da área de comunicação, numa época que eu trabalhei que eu fazia assessoria de imprensa, então, se eu divulgasse algo que era muito importante para a cidade, um investimento muito grande, de milhões, que ia mudar toda a condição da cidade por muitos, né, por muitos anos, não tinha 5 curtidas, não tinha 100 visualização, algo que era importantíssimo aqui. Agora, se eu compartilhasse algo que era um pouco trágico, né, ou que seja polêmico, aquilo ganha uma proporção gigante. Então, para onde está a nossa atenção? Para onde está a direção da nossa atenção e da nossa energia até? O que chama as pessoas, né? Então, eu fui percebendo que nessa tentativa de ganhar as redes, eu ia ter que me perder muito de mim, dentro de mim. Então, eu tinha que ir encontrando e afunilando um pouquinho da forma que chegue bem para as pessoas, mas que também eu não perca a minha essência. Então, um quadro, quando a gente pinta, uma fotografia, ela é uma expressão de comunicação, se comunica muito através de uma foto, através de um quadro. Por que um quadro, né, abstrato toca algumas pessoas e para outras aquilo é só um monte de rabisco, né? Porque quem pintou, quando pintou, tentou comunicar algo ali. E para alguém isso vai reverberar e vai chegar, para outros não, porque a gente está em lugares diferentes e referenciais diferentes também. Nós aqui ainda mais, porque a gente está experienciando um lugar que pouca gente ainda se permite essa experiência. Então, para nós, ainda mais, essas percepções, elas vão expandindo com relação ao que também no externo, ou que nós comunicamos, transmitem, né?
Obrigado, Lu. Ai, ai, Tá fechado. ai, a gente não está te ouvindo. Ah, Uhum. escutando vocês aqui, pensando também na minha experiência, né, pessoal. Eu também, quando criança, gostava muito de escrever poesia, fiquei uns 20 anos sem escrever, e aqui nesse caminho eu comecei de novo, né, fazer brotar, me comunicar dessa forma. E até a minha irmã falou para mim: por que que tu coloca isso, né? Você sabe que aqui é ou 5 dicas ou 4 coisas. Todo mundo odeia os poetas. E aí, escutando a Lu, escutando o Antônio, eu fiquei pensando o quanto a gente se dispor a colocar a nossa comunicação a serviço do fluxo, em sintonia com o fluxo, o quanto também é um movimento de transcender o nosso próprio egoísmo, né? A nossa necessidade de ser amado, de falar o que vai encontrar eco. Até pensei que quem se apaixonou por eco foi Narciso, né? Então, o quanto quando a gente coloca a nossa comunicação a serviço do fluxo, é um exercício de transcendência, porque a gente não vai encontrar os reforços emocionais que muitas vezes moldam o nosso comportamento, mas a gente vai, ao mesmo tempo, estar colocando a nossa nota única a despeito de encontrar esse eco no externo, né? E isso traz aquela experiência que a Cláudia fala, às vezes, de temor e tremor, que a gente fica assim, mas o quanto também mostra que a gente está tendo força interna, né, de tocar essa nossa notinha única. E todo mundo odeia os poetas mesmo, enquanto eles estão vivos, né? Porque uns 200 anos depois a gente acha legal ver alguma coisa ali. Então eu só pensei nisso, que a gente pensa sempre, né, que a gente está nesse caminho por nós, em primeiro lugar, mas também para sair um pouco de nós de uma forma legítima, né? E o quanto a comunicação também é uma forma que a gente acaba fazendo isso e percebendo isso. Eu posso continuar só algo que a Thay falou aqui agora que veio para mim também. Qualquer profissão, né, todas as profissões, a forma com que a gente se comunica ou comunica o nosso trabalho, ou a gente faz toda a diferença, né? Então, imagina um professor que está dentro do método da Synergy, quando ele vai conversar com os alunos, a comunicação que chega, a forma que chega, esse ajuste interno, né, de como isso chega para quem está ali para ouvir, porque tem o professor sempre vai ser ouvido pelo aluno, o aluno está sempre esperando algo que vem daqui, né? Mesmo numa empresa, mesmo um vendedor, como é vender a partir desse lugar? Como é fazer essa comunicação do produto que você quer vender em sintonia com esse lugar? Então, quando você falou de tremor, né, e temor, quando a gente vai superando, encontrando essa força interna com relação ao que a gente tem aqui para resolver, para curar, como isso vai reverberar no externo como um todo, né? Então, a comunicação, ela faz parte de tudo. E, às vezes, a gente acha que ela está muito relacionada só a algo mais específico, mas não, é no todo mesmo. A comunicação de um pai com um filho, né? Quem aqui não sabe que só aquele olhar do pai ou só aquele olhar da mãe não precisava de uma palavra, já bastava, né? Então, às vezes, um olhar de um companheiro, de uma companheira é suficiente. Ali existe uma comunicação não falada, não verbal, mas que expressa muita coisa. Então, como é quando nós estamos bem internamente, encontramos essa força, esse lugar, fazer essa comunicação, o quanto ela reverbera no todo, né? E acho que aí está o que a Thay falou, né? Como a gente vai colocando a nossa nota, né? E a gente nem vai percebendo. Lu falou uma coisa que me lembrou que eu estava estudando sobre o sorriso, né? Sobre o sorrir, desde um livro que me marcou muito lá, uns 12 anos atrás, quando eu fui estudar desenvolvimento pessoal, que é um livro de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Comecei a ler esse livro e tal, e lá tem um capítulo todo falando sobre o sorriso. E eu percebi ao longo da vida, assim, que quando você sorri, estava até vendo uma matéria sobre isso, quando você sorri, você está em sintonia realmente, que você está feliz, vamos dizer assim, né? Você tende a ter algumas expressões no rosto diferentes, né? O pessoal está estudando aqui está em sintonia e tal. E quando você é um sorriso forçado, né? Você
tá só na superfície. Então é só essa, me veio isso aqui, queria compartilhar com vocês. Ok. Lu, eu acho que dentro do que você falou, né, o nosso caminho é o caminho da comunicação autêntica, né, e a relação com o fluxo talvez seja a ferramenta mais importante que a gente possa ter para descobrir isso, né, que é nosso, né? Nosso lugar, tocar nossa nota, expressar o que é nosso. E eu queria que você colocasse, expressasse aí um pouquinho qual é a tua sugestão para que essa relação com o fluxo, essa comunicação dentro da experiência da Lu, né? Se fosse para você deixar uma experiência, uma sugestão para as pessoas dentro dessa comunicação autêntica, qual seria? Acho que eu falei já aqui para nós, a dedicação, né, dentro desse caminho, e a gestão pessoal. Para mim, a sugestão, não há como a gente passar, eu acho que quando a gente se disponibiliza ali, olhar e colocar isso como um propósito, por si o restante vai acontecer, vai tendo clareza e também vai tendo consciência da nossa responsabilidade, do que a gente precisa fazer como ação, agir, e vai encontrando esse ajuste, né? E não ter pressa, porque a gente não sabe há quanto tempo isso que a gente sente como um impedimento, muitas vezes nessa relação com a comunicação, está ali. Quais as causas, como você sempre fala? Então, não é algo que é da noite para o dia, né? Então, essa disponibilidade para esse processo e acompanhando esse processo, sem expectativa, né? A gente sabe que não é tão fácil no início, mas sem expectativas, mas se propor a fazer essa gestão disso mesmo. E até essa autoanálise, né? De como a comunicação, como atua a comunicação na minha vida? Onde eu tenho mais facilidade, onde eu não tenho de comunicar. Então, nem todo mundo vai ter facilidades com a escrita, ou com a oratória, ou com pintar um quadro, ou com fotografar, cada um tem a sua nota. Dentro daquilo que é a minha nota, onde a comunicação se encaixa? Porque ela está em tudo, é a ação de comunicar, de tornar algo comum. Então, muitas vezes, né, um professor em sala de aula, ele é um excelente comunicador, né? Mas ali dentro da nota que ele toca como educador, essa é a função dele. Agora, quando ele também quer ser um excelente comunicador em outras áreas, ok, o que eu preciso ainda trabalhar aqui? Então, como a pessoa se dispõe? Hoje, o que eu recomendo é isso, é a nossa gestão, porque é nutrir essa relação com o fluxo. A partir do momento que a gente nutre, o próprio fluxo vai fazendo e trabalhando nas causas, né, e buscando essa resolução. E a gente, com o tempo, vai percebendo, como eu percebo hoje esse ajuste ainda acontecendo, e provavelmente vai muito tempo ainda com relação à comunicação como um todo na minha vida. O próprio fluxo vai se comunicando, né? Isso. Ok. Então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Quero agradecer a Lu pela disponibilidade dela em compartilhar a experiência dela aqui com a gente. E na quinta-feira vai ter o Carlos falando um pouquinho sobre o ego e o processo, qual o lugar do ego nesse referencial da unicidade. Então, quero agradecer a presença de vocês e a gente vai se encontrando, tá bom? Obrigada, gente. Um bom dia. Uma boa terça para todos. Bom Até. dia a todos.